aqui nesta noite. Glória a Deus. Nos relata, livro de Salmo, número 3, verso 5, que nós deitamos e dormimos e só acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então, o motivo de você estar vivo nesta noite de hoje é porque o Senhor te sustentou mais um dia. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para os irmãos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O seu capítulo é o capítulo 14, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Agradecer também aqui ao nosso irmão João Paulo, Espírito, que Deus possa abençoar poderosamente você e sua família, que nos fez o convite, ao pastor dessa igreja também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A minha mãe e minha esposa não pôde estar vindo comigo, porque está lá passando mal, está no finalzinho da sua gestação, mas nós temos que estar aqui prestes a fazer a vontade de Deus. A partir do momento que nós levantamos nossas mãos cansadas para Jesus e entregamos o nosso caminho para Ele, tudo Ele fará em nossas vidas. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo o Senhor Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Amém. Pode se assentar louvando, Glória a Deus. E exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O tema da campanha que vocês estão fazendo é levante-se. Existe um propósito de Deus para se cumprir em você. Amém, Jesus. Quando eu estava, o nosso presbítero nos convidou para estar se ministrando a palavra, Deus colocou duas mensagens no meu coração. Só que a mensagem que mais ardeu foi essa mensagem. E Deus me deu um tema dizendo: criando maturidade espiritual. Existe um propósito na sua vida. E qual é esse propósito? Criar maturidade espiritual. A Bíblia começa a nos relatar dizendo que agora Jesus, quando ele veio à terra, ele veio com um propósito. E qual propósito é esse? Levantar uma igreja sobre a terra. Um povo que pudesse dar continuidade no teu ministério sobre a face da terra. Só que para isso acontecer, era necessário ele criar certas maturidades naquele a quem ele vocacionou no ministério. Então nós começamos a entender agora que Jesus, por sua vez, convoca todos os discípulos para simplesmente andar com ele e aprender com ele. Para quê? Para criar maturidade espiritual. Para quê? Para que quando ele viesse a subir ao céu, eles pudessem dar continuidade no ministério de Deus sobre a face dessa terra. Aleluia, Jesus. Então nesta noite o tema que Deus coloca no meu coração é criando maturidade espiritual. Aleluia. Quando nós vamos no capítulo 14, no versículo 22, nós vemos que o versículo começa dizendo: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. Quando você começa a entender a palavra compeliu, você compreende que compeliu é simplesmente constranger, obrigar, segundo o dicionário. Então nós começamos a entender e compreender que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Aí talvez você pode olhar para mim nesta noite e perguntar: por que Jesus obriga alguém a fazer alguma coisa? Jesus obriga alguém a fazer alguma coisa? Talvez você pode olhar e falar: não. Só que a partir do momento que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, você tem que ter a certeza que tudo ele fará. Aí você pergunta para mim nesta noite: Jesus obriga alguém a alguma coisa? A partir do momento que você tem uma vocação, a partir do momento que você foi escolhido, a partir do momento que Deus fez sobre a tua vida, que você levantou suas mãos por cansadas, você pode ter certeza que Deus ele vai te vocacionar para fazer aquilo que ele quer. Aleluia. Jesus, por sua vez, agora compeliu os seus discípulos a entrar no barco. Me prova na Bíblia, Jesus, Deus obrigando alguém a fazer alguma coisa, te prova.
Porque quem tem chamado de Deus não tem para onde fugir. Pode tentar fugir para a direita, para a esquerda, para trás, mas você pode ter certeza que vai existir uma baleia preparada para você endireitar o seu caminho. Aleluia. Entenda uma coisa, Deus. criando maturidade espiritual. É. Quando você vai lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, sabe o que a Bíblia nos fala? Que o amor de Cristo nos constrange. E quando você começa a entender a palavra constranger significa obrigar a fazer aquilo que eu não quero fazer. Então eu começo a compreender que o amor a Cristo me obriga a fazer aquilo que eu não quero fazer. Então se você ama Jesus de verdade, você é obrigado a amar aquele que te odeia. Então se você ama Cristo de verdade, você é obrigado a amar aquele que te persegue. Então se você ama Cristo de verdade, você é obrigado a fazer aquilo que você não quer fazer. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, está escrito: o amor de Cristo nos constrange. Nos obriga a fazer aquilo que não queremos fazer. Então Jesus agora estava tentando trazer uma maturidade espiritual para os seus discípulos. E aqui nós vamos relatar dizendo que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Eu fico imaginando agora, trazendo uma conjectura aqui nessa noite, a discussão dos 12 discípulos. Os 12 discípulos discutindo, estavam explicando, falando: Jesus, nós não vamos entrar nessa embarcação. Jesus, nós não vamos entrar nessa embarcação e ir para o outro lado, não, Jesus. Mas por que houve essa briga? Eu vou te explicar. Quando você vai no capítulo 8 do mesmo Evangelho de Mateus, você vê que certa feita agora houve um evento a qual os discípulos foram atravessar para o outro lado. Só que Jesus estava dentro do barco dormindo. O vento veio contrário, a tempestade veio forte, o vento bateu forte, a chuva quase encheu aquele barco. Mas o que aconteceu? Jesus estava lá dentro. Eles acordaram Jesus: Jesus, tu não se preocupa que nós afogamos, não morremos. Jesus se levanta, desperta, acalma o vento, a tempestade. Só que nesse evento agora do capítulo 14, Jesus está tentando trazer para eles uma maturidade espiritual. Mostrar o que para eles? Olha, hoje eu não vou estar dentro do barco. Vocês vão ter que entrar nesse barco e atravessar para o outro lado sem eu. Aí o interessante é que muitas vezes na minha e na tua vida vai ser desse jeito. Muitas vezes parece que Deus está do ladinho da gente, né? Tudo que a gente faz, Deus responde, a gente ora, Deus faz, nós ora, Deus responde no mesmo momento. Só que tem momento que é como foi falado aqui nessa noite. Há um tempo determinado para todas as coisas. Vai existir um tempo que Deus vai estar do ladinho seu, te apoiando, te abraçando, te segurando pela mão. Mas vai chegar um tempo que tu vai ter que criar maturidade espiritual. Vai ter batalhas que você vai ter que enfrentar. Vai ter lutas que você vai ter que enfrentar. Quer dizer que Deus vai abandonar? Não. Deus sempre vai estar presente. Mas Deus quer saber se você criou ou não maturidade espiritual. Entende uma coisa nessa noite? A Bíblia nos relata agora que Jesus olha para os discípulos e fala: entra no barco e vai para o outro lado. E ele começou a despedir da multidão. Por muito esforço, por muita luta, porque crente é assim, crente é difícil. Se Jesus mandar eu fazer alguma coisa, muitas vezes, se não for do meu agrado, eu não quero fazer. Só que quando Jesus manda, não tem quem não obedece. Aleluia! Vou falar de novo. Muitas vezes nós, como crentes, Deus manda fazer alguma coisa, nós questiona, nós briga, nós luta, mas quando Deus manda, não tem quem não pode obedecer. Até a igreja tem que obedecer quando Deus ordena. Tem uma coisa nessa noite. Jesus obrigou eles, entra no barco e vai para o outro lado. Meu Deus. Eles entram no barco, mesmo contra a vontade deles. Eles entram no barco. A mesma coisa que vamos relatar agora é que Jesus começa a despedir da multidão. E Jesus despedindo da multidão, a Bíblia nos relata que ele vai para o monte orar. Aonde ele foi? Para o monte orar. A Bíblia nos relata agora
que os discípulos simplesmente foram para onde? Para o meio do mar. Só que quando chega no meio do mar, aconteceu o mesmo evento de novo. A tempestade se levantou. O vento veio forte. A onda começou a bater contra eles. Eu fico imaginando aqueles crentes, sabe, pastor? Que simplesmente olham e falam assim: olha, bem que eu avisei que não ia dar certo. Eu quero imaginar que existia alguns discípulos naquela embarcação que começou a olhar e falou: ei, eu disse que não ia dar certo, que eu estava na areia. Vamos parar de remar, vamos voltar para trás. Só que não tinha como voltar para trás, por quê? Já estava no meio do mar. Meu Deus. Sabe o que é interessante que me chama a atenção? É que muitas das vezes na nossa vida é desse jeito. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, tudo parece mil maravilhas, como diz João Paulo. Tudo é mil maravilhas, pastor. Tudo acontece, parece que um piscar de olho, vai pede, Deus faz, ora, Deus responde. Só que o interessante é que como nesse evento aqui, é na nossa vida. Basta a gente chegar no meio do mar, que a tempestade se levanta. Você entendeu isso? No começo da nossa caminhada, tudo vai bem. Agora, quando você começa a criar uma certa maturidade, quando você começa a criar um tempo na igreja, buscando a presença de Deus, uma intimidade maior, parece que o vento começa a vir ao contrário. Meu Deus. A luta começa a vir grande. Só que é nesse momento que Jesus quer ver se você está criando ou não maturidade espiritual. Porque tem muito que quando chega no meio do mar, o vento começa a soltar, a primeira coisa que pensa é o quê? Eu vou afundar. Eu vou morrer. Desvia, vai pro fundão. Só que Jesus nessa noite está dizendo: ei, tu já criou maturidade espiritual. Glória a Deus. Eu começo a você lá agora. Eu quero acreditar que no meio do mar agora, eu creio que tinha alguns discípulos falando: olha, já era, não tem mais o que fazer. Meu Deus. Não tem mais o que fazer, nós vamos morrer. Jesus não está aqui, nós vamos morrer. Então eu quero acreditar que como era a terra prometida, como Josué e Caleb, eu quero acreditar que existia alguns lá que era de verdade, que tinha maturidade espiritual. Sabe, enquanto tinha aqueles falando que não ia dar certo, que não vai chegar, que não vai acontecer, eu creio que existia aqueles que olhavam e falavam assim: ei, qual foi a ordem de Jesus? É para continuar indo, então vamos continuar indo. Meu Deus. Glória. Sabe o que é interessante? Glória a Deus. A nossa igreja também está em reforma, pastor. A nossa igreja renovada também está em reforma. Mas sabe o que é interessante? Sabe que muitas vezes a igreja não cresce, o ministério não evolui? Porque enquanto tem 5 remando para frente, tem 10 remando contra. Vou falar de novo. Sabe que muitas vezes a igreja não cresce, o ministério não cresce, a igreja não evolui? Por quê? Porque enquanto tem 5 tentando remar para frente, para dar continuidade no ministério, tem 20 remando contra. Meu Deus. Dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir. É assim mesmo, Jesus. Só que nessa noite eu quero dizer uma coisa. Para eles permanecer no propósito, para eles permanecer no caminho, para eles permanecer obedecendo a Jesus, o que eles tinham que fazer? Todos eles olharam para o outro e falaram: ei, não vamos desistir agora não. Tu vai pegar no teu remo e vai continuar remando. Eu vou pegar no meu e vou continuar remando. Vai ser doloroso, vai ser doído, vai chorar, mas nós vamos conseguir chegar. Nós vamos conseguir chegar. Meu Jesus. Imagina agora, evangelista, se naquela embarcação 12 discípulos, imagina se 7 param de remar. Meu Deus. Somente 5 começam a remar a favor. Você acha que eles iam conseguir chegar? Não. Assim é a igreja. Amém, Jesus. Criando maturidade espiritual. Aleluia. A igreja é construída de várias coisas: braço, perna, Aleluia, aleluia, aleluia. e nós todos somos um corpo de Cristo. Meu Deus. Aleluia. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós sendo o corpo, nós temos que entender o seguinte: se a mão se machuca, se a mão parar de funcionar, a esquerda, a direita vai ter que trabalhar em novo. Verdade, Espírito Santo. Ei, se a perna direita quebrar, a perna esquerda vai ter que trabalhar em novo. Meu Deus. Assim é a igreja. Então nós temos que entender o seguinte: você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, ninguém pode parar. Meu Deus. Glória a Jesus. Mas então, entrar no comum acordo e continuar remando rumo ao propósito que Jesus colocou no nosso coração. Meu Deus.
interessante é que os discípulos agora estão apavorados, É, soberano. desesperados. Os discípulos estão. Deus santo. Por quê? Porque simplesmente estão no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, sendo açoitados pela tempestade, sendo açoitados pelo vento forte. Só que o interessante é que nós temos que criar maturidade espiritual. Meu Deus. Se eles tivessem maturidade espiritual e conhecessem as escrituras sagradas, eles iam entender, sabe o quê? O Salmo 121. E o que está escrito no Salmo 121? Eleva meus olhos para o monte. Aonde Jesus estava? Orando no monte, observando os discípulos. Então, se eles olhassem para o monte e clamavam no monte, você pode ter certeza que Jesus viria. Então, nós temos que começar a criar maturidade espiritual. Jesus estava todo o tempo no monte. O salmista disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus. Todo momento estava no monte. É, Jesus. Só que o interessante, sabe o que é? É que agora você vai criar maturidade espiritual. Olha para você ver. Agora os discípulos estão no meio do mar, desesperados. Mas o que eles estavam fazendo no meio do mar? Obedecendo aquilo que Jesus mandou eles fazer. Certo, presbítero? Obedecendo aquilo que Jesus mandou eles fazer. Eles estavam onde? No centro da vontade de Deus. Deus. Aí eu te falo uma coisa nesta noite. Então quer dizer que obedecer e estar no centro da vontade de Deus vai me fazer sentir dor? Vai. Então quer dizer que se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou chorar? Vai. Então quer dizer que se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou sofrer? Vai. Então quer dizer que obedecer a Deus também vai me trazer sofrência, vai me trazer choro, vai me trazer lágrimas. Vai. Tudo isso é para criar maturidade espiritual. Meu Deus. Aleluia. Glória a Tudo isso é Deus. para criar maturidade espiritual. É, Jesus. Há um tempo determinado para Aleluia. todas as coisas. Meu Deus. Então entenda uma coisa nesta noite. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus fez eles chorar. O centro da vontade de Deus fez eles pensar em desistir. O centro da vontade de Deus fez eles pensar em parar. O centro da vontade de Deus fez eles olhar para o céu e falar assim: Deus nos abandonou. Mas Meu entenda Deus. uma coisa, eles estavam no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Então toda vez que você estiver chorando, triste, angustiado, quem nunca falou? Deus esqueceu de mim. Meu Deus. Quem nunca falou? Deus me abandonou. Deus não está mais ouvindo a minha oração. Jesus. Quem nunca falou isso? Quem nunca? Meu Deus. Aí você pode olhar e falar assim: mas eu estou obedecendo, estou fazendo tudo que Deus está mandando, e mesmo assim a luta está vindo, a peleja está vindo, a situação difícil está vindo. Meu Deus. Só que isso é tudo estar no centro da vontade de Deus. Sabe o que é interessante? Deus estava estudando o livro de Jó. E Deus falou algo interessante com o meu coração. O livro de Jó, o interessante é que Jó vivia uma vida santa diante de Deus. O próprio Deus testemunhou de Jó. Só que sabe o que é interessante? É que a Bíblia começa a nos relatar que Satanás agora se apresenta a Deus e Deus fala para ele: por onde tu andas? Ei, de rodear a terra e passear por ela. Tu observou lá embaixo? Tu viu meu servo Jó? Deus se orgulhava de Jó. Aquele homem tem orgulho nele. Homem temente, obediente, se desvia do mal, reto, íntegro. Eu tenho orgulho nele. Satanás, por sua vez, agora olha para Deus e fala: ei, ele é assim porque ele tem boa família, bons animais, saúde, tem tudo. Ele não serve o Senhor em vão. Mas sabe o que Deus colocou em meu coração naquele momento? A vida de Jó só começou a virar de ponta cabeça quando alguém testemunhou dele. Você já percebeu o que é assim na nossa vida? É só você começar a melhorar de vida. É só você começar a melhorar, começar a dar testemunho, começar a viver uma vida santa, reta, íntegra diante de Deus. Meu Deus! Pessoas aí fora começam a comentar: olha lá, mudou de vida. Olha lá, tá transformado. Olha lá como que está hoje. Satanás começa a ouvir.
E quando Satanás ouve, Satanás dele está dando testemunho. Já foi lá no livro de Hebreus, fala o quê? Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Então nós vemos que nós estamos rodeados pelo céu, pela terra e pelo inferno. Nós estamos rodeados. Então o que é interessante é que quando o diabo começa a observar, está dando testemunho. Tem pessoa testemunhando dele. Está na hora de eu fazer o quê? De eu entrar na vida dele e tentar destruir. Meu Deus. Aí sabe o que acontece com muitos crentes? Quando começa a vir a aprovação, a primeira coisa que faz é não ter maturidade, é desviar. É por isso que muitos irmãos param de ir para o monte. Por quê? Vou para o monte para pegar luto? Vou nada. Vou fazer campanha para pegar luto? Não vou. Está desse jeito hoje em dia. Muitos irmãos pararam. Muitos crentes desistiram. Muitos crentes desanimaram. Por quê? Por causa da luta. Meu Deus. Só que Deus está dizendo nesta noite para a nossa geração: ei, é tempo de levantar a cabeça, criar uma comunidade espiritual. Por quê? Porque o melhor eu tenho melhor. O vaso, Jesus. Glória a Deus. Deus tem o melhor para nós. Meu Deus. Não podemos desistir agora. Não podemos. Temos que criar maturidade espiritual. Aleluia. Meu Deus. Temos que criar maturidade espiritual. Aleluia. Entenda uma coisa nesta noite. A Bíblia pode nos relatar agora que os discípulos estão lá no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, pelo vento forte. A Bíblia nos relata que agora Jesus ele vem andando sobre as águas. E quando ele vem andando sobre as águas, a Bíblia não relata que ele acalmou de imediato andando sobre as águas. Não. A Bíblia fala que ele acalmou o vento da tempestade quando ele entrou dentro do mar. Jesus. Só que o interessante é que quando Jesus está caminhando, eles se assustaram. E quando eles ficam assustados, a fome, a Bíblia pode nos relatar que Pedro toma uma atitude. Jesus, se é tu mesmo, deixa-me ir andando contigo sobre as águas. Aleluia, Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que quando você começa a criar uma certa experiência com Deus, tenta criar uma certa maturidade com Deus, você quer ver o sobrenatural de Deus, vai existir pessoas que vão tentar barrar o teu ministério. É verdade. Vai existir pessoas que vão olhar para você e falar assim: para que tanta oração? Para que tanto monte? Para que tanta busca? Para que tanta leitura? Vai existir pessoas que Meu Deus. desanimar. Só que tem uma coisa, eu quero acreditar que o melhor lugar de estar naquela embarcação era dentro do barco. Por quê? Meu Deus. Agora o vento estava forte, a onda estava grande, mas só que o vento era diferente. Meu Deus. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Eu não quero ficar aqui dentro do barco, não. Eu quero andar sobre as águas. Jesus olha para ele e fala: desce e vem. Fica imaginando os outros discípulos. Para que isso? Para que isso? Não precisa de tudo isso. O lugar mais seguro agora é dentro do barco. Para que descer do barco? Só que Pedro queria ser diferente. Aleluia. Pedro Meu desce Deus. do barco agora, começa a dar alguns passos. Deus seja louvado. E quando ele começa a dar alguns passos, eu quero imaginar agora que simplesmente ele começa a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado. Meu Deus. A Bíblia começa a nos relatar quando ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, para as ondas fortes, ele começou a afundar. Jesus. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? Para você ter maturidade espiritual, você tem que entender que você não deve olhar para a adversidade da vida. Aleluia, Meu Jesus. Deus. Você não deve olhar para o vento forte que bate do teu lado, não. Jesus. Você não pode olhar para o deserto que está na sua frente, não. Deus se é Você não poderoso. pode olhar para o vale que está do teu lado lá, não. Você tem que Aleluia. olhar para onde? Meu Para a Deus. cruz. E aonde é a cruz? É onde Jesus simplesmente ressuscitou. Glória a Deus. E subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Quando Pedro começou a olhar para um lado, olhar para o outro, ele começou a afundar. Vaso. Glória. E quando ele começa a afundar, a Bíblia começa a nos relatar dizendo que Pedro agora pede ajuda. Jesus, socorre. Jesus estende a mão agora para ele, levanta ele e entra dentro do barco. Eu fico imaginando os discípulos. Eu falei que não ia dar certo. Eu disse para você, Pedro, que não ia dar certo. Meu Deus. Só que Pedro, eu quero acreditar que ele estava todo
feliz. Por quê? Meu Deus. Porque ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. Amém. É, Jesus. Ele fez o que ninguém teve coragem. Aleluia. Meu Deus. Ele fez o que ninguém teve coragem. Aleluia. Glória É, a Deus. Jesus. Aleluia. Entenda uma coisa nesta noite. Deus Senhor poderoso. Jesus aqui estava tentando trazer uma maturidade espiritual para os seus discípulos. Por quê? Grande a tua Porque obra. Jesus sabia que ia chegar o dia que ele ia ter que subir ao Pai. E ele subindo ao Pai, ele tinha que deixar uma igreja formada sobre a face da terra. Amém. É Meu verdade. Deus. E você pode ver que quando chega no capítulo 16, do livro de Mateus mesmo, que Jesus fala a Pedro, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Em nome de Jesus. E as portas do inferno não Aleluia. Graças a Deus. Glória Mas a de novo, Deus. Pedro, tu és a pedra. Santo. Aleluia. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Aleluia. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei. Existe um entendimento errôneo aí fora desse versículo, que pessoas dizem, talvez falando, que as portas da igreja, que Satanás vai tentar entrar na porta da igreja, só na porta da igreja ficar firmado. Meu Deus. Só que não, sabe o que o versículo está dizendo? Que as portas do inferno não prevalecerão. Em nome de Sabe o que quer Jesus. dizer isso? É que a igreja vai marchar perante o inferno. Vai chegar na porta do inferno, a porta do inferno não vai ficar de pé. Por quê? Porque Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus tinha que Deus deixar uma querido. maturidade para os seus discípulos. Maturidade espiritual. Deus. E sabe o que é interessante, Pedro, que me chama a atenção? É que Pedro chega uma certa feita, que ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu estou preparado para morrer por ti. Meu Deus. Jesus olha para ele e fala, Pedro, vou te dizer algo. Antes que o galo cante, por 3 vezes tu vai me negar. É, Jesus. Por 3 vezes tu vai me negar. Meu Deus. Mas sabe o que é interessante? É que Pedro agora, por sua vez, parecia que ele tinha criado uma certa maturidade espiritual. Deixa eu te falar, Pedro agora, por sua vez, pensava que tinha criado uma certa maturidade espiritual. Meu Deus. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, estou preparado Ei. para morrer por ti. Ele se confiou em si próprio. Jesus sabe que ele está bom. A Bíblia nos relata que agora ele nega a primeira vez, ele nega a segunda vez, ele nega a terceira vez. E o que acontece? O galo canta. Quando o galo canta, simplesmente ele se lembra. Aleluia. Jesus me avisou. E começa a chorar e foge. Mas sabe o que é interessante? É que quando você vai lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia nos relata dizendo que Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Deus O Santo. que ele fez? Deixando tudo, ele seguiu a Jesus. Aleluia. Eu vou entrar onde eu quero. Ele deixando tudo para trás, ele seguiu a Jesus. Chegou uma certa feita no livro de Mateus, que ele fala assim, Jesus, e nós que deixamos tudo para te seguir, como é que vai ser? 100 vezes mais? Fica de boa, Pedro, tranquilo. Só que claro, quando ele nega Jesus, a Bíblia nos relata que para onde ele volta? Quando Jesus ressuscita, Jesus vai para beira do mar, aonde Pedro está de novo? Pescando. Fazendo tudo o que ele fazia antigamente. Meu Deus. Sabe o que é maturidade espiritual? Fala mesmo, É Jesus. você deixar para trás e ficar para trás. Meu Deus. Mas não é somente deixar para trás. Por quê? Porque se você deixar para trás, uma hora você pode voltar para buscar. É, Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro deixou lá a embarcação, deixou tudo lá, a rede. Talvez as pessoas falaram, é de Pedro, não mexe não, deixa aí. Porque qualquer hora pode dar ruim no ministério dele, vai voltar, tem que estar aí. Meu Deus. Foi o que aconteceu. A hora que deu ruim, a luta veio, a peleja veio, a situação ficou difícil. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi o quê? Vou voltar a fazer o que eu vou fazer. É, Jesus. Vou pescar de novo. Meu Deus. Só que o interessante é, pescar é errado? Não. Você vai trazer para o mundo físico, pescar é errado, pastor? Não. Mas por que Deus queria que ele parasse de pescar? Entenda uma coisa. Porque isso iria atrapalhar o teu ministério sobre a face da terra. Meu Deus. Pensa comigo agora. Se ele tivesse
simplesmente com a vontade e desejo de pescar ainda, você acha que ele ficaria 10 dias orando lá, buscando o Pentecoste? Você acha que às 3 horas da tarde ele estaria na porta do templo levantando o paralítico? Não. Uma tardezinha dessa, eu vou estar pescando. Vou dizer algo. Para nós criar maturidade espiritual, nós temos que fazer igual a semente de trigo. Para dar fruto, tem que fazer o quê? Morrer. Perder o seu estado original. Deus santo. Para começar a dar fruto, que é a maturidade, tem que perder o estado original. E qual é o estado original? Tudo que você aprendeu desde quando você nasceu até o dia que você encontrou Jesus. Você tem que deixar para trás. Isso não te pertence mais. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E tudo se fez novo. Meu Deus. Vou entrar no tema, levante. Existe um propósito de Deus em você. Glória a Jesus. Sabe uma coisa? Quando você vai lá no livro de Reis, Meu Deus. você entende um mistério muito interessante. Eu comecei a comparar Pedro com Eliseu. Quando Eliseu simplesmente está lá arando terra, desde pequenininho aprendeu com os pais a arar terra, era profissional em arar terra. Tinha 2 cabeças de boi, ele tinha dele. Ele tinha um horadinho dele. Ele ganhava dinheiro arando terra. Mas sabe o que é interessante? É que Elias agora chega, tira sua capa, encosta nos ombros de Eliseu. Eliseu entende. Deus tem um chamado para a minha vida. Meu Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Eliseu se levanta, sabe o que ele faz? Ele olha para Elias e fala: Elias, eu posso ir lá despedir do meu pai e da minha mãe? Elias olha para ele e fala: pode ir, mas volta. Ele vai. Só que o interessante é que ele não vai somente despedir do pai e da mãe. Sabe o que ele faz? Ele mata as 2 cabeças de boi que ele tinha. Ele pega o arado que ele tinha, o único aradinho que ele tinha, ele quebra inteirinho. Ele faz uma fogueira com aquele arado. Ele pega as 2 cabeças de boi e coloca para cozinhar. E dá para todo mundo comer. Depois que ele faz isso, sabe o que ele faz? Ele vai atrás de Elias e fala: Elias, agora eu estou preparado para o propósito que Deus tem. Meu Deus. O que Eliseu só tem que dizer para Deus? Deus, eu não estou deixando nada para trás. Para quê? Para que eu não possa voltar de novo. Meu Jesus. Eu não estou deixando nada para trás. Para eu não precisar voltar para trás de novo. Glória a Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque um dia deu ruim lá. Chegou um momento que teve fome na época de Eliseu. Teve fome, uma viúva teve que sustentar ele. Imagina se ele tivesse guardadinho as 2 cabeças de boi. Você acha que ele voltaria para trás? Voltaria, mas ele quebrou tudo, matou tudo e falou: Jesus, para trás eu não volto mais. Eu Glória a Deus. É sentido o propósito. É tempo de criar maturidade espiritual. Entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Existe uma geração aí que bate no peito e fala assim: olha, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mentira. Meu Deus. Meu Deus. Vive nada. Verdade. Vive nada. Sabe o que ele veio para Cristo? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a priorizar a presença de Deus em primeiro lugar. Meu Deus. Quantos crentes que batem no peito e falam: já estou crucificado, mas num domingão de Santa Ceia simplesmente está numa festa de rodeio. Meu Deus. Já está crucificado para nada. Não está crucificado. Verdade, Espírito Santo. Está crucificado é entender o que Deus tem para a tua vida. Apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele fala com convicção. Por quê? Porque ele acabou com a tua vida. Ele falou: ei, não vivo mais eu. A minha vida vai ser entregar o Evangelho para todo mundo. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus. Só que Pedro, sabe o que é interessante? Que Pedro só criou maturidade depois que ele voltou a fazer tudo de novo. Meu Deus. Aí Jesus chama ele, faz uma fogueirinha, que é comunhão, e fala: Pedro, tu me ama? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu te amo. Aí no eu estava dentro dele. Eu te amo. Na segunda vez, Jesus pergunta para ele de novo: tu me ama? Ele olha e fala: Jesus, tu sabe
te amo. O eu estava nele ainda. Tu sabe que eu te amo, Jesus. Só que pela terceira vez eu pergunto de novo: Pedro, tu me ama? Pedro olha para ele com cara triste e fala: Jesus, tu sabe de Deus. Amém. É. Aleluia. Sabe o que Pedro aprende a dizer para Jesus? Jesus, tu sabe de tudo. Amém. Tu sabe que eu não queria negar aquele dia. Tu sabe que o meu medo foi maior do que a minha vontade de negar. E tu sabe que simplesmente quando eu deixei tudo para trás, eu deixei. Mas a vontade do meu coração ainda continuava, de continuar pescando. Mas tu sabe que um dia o Senhor vai me libertar. Eu vou ser transformado e serei um grande empregador da tua palavra. Entenda uma coisa nesta noite. Jesus está te chamando para um propósito. Aleluia. E que propósito é esse? Criar maturidade espiritual. Amém. Aleluia. Para criar maturidade espiritual, Glória a é Deus. necessário matar tudo. É necessário destruir tudo. Sabe por que eu digo isso? Deus. Porque isso aconteceu comigo, irmão. Pensa num rapaz que gosta do futebol. Amado. Só que quando eu estava dentro do presídio, um pastor olhou para mim e falou: ei, tu tem que parar de jogar bola. Deus vai dizer a você parar de jogar bola. Eu não entendi aquilo. Saí para a rua com aquele propósito: não vou jogar bola, não vou jogar bola, não vou jogar bola. Com 2 anos até mantive aquilo, pregando para todo lugar. Só que quando chegou uns 2 anos e meio a minha caminhada aqui na rua, comecei a jogar bola de novo. Assim. Jogar bola é pecado? Não. Você sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes eu deixava de dar aula na escola dominical domingo de manhã, porque tinha um campeonato para disputar. Deixava de pegar uma quarta-feira porque tinha um futebol para jogar. Aí Deus começou a falar comigo: tá vendo? Por que eu não quero que você jogue bola mais? Porque o teu ministério é igual ao ministério de Deus. Eu preciso de você na obra. Aleluia. Eu preciso de você fazendo a minha vontade. Aleluia. Aí tu fala que tu está crucificado com Cristo, está nada. Porque se tivesse, eu estaria fazendo a tua vontade, estaria fazendo a minha. Aleluia. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, ele vivia dentro da carne. Amém. E tudo que eu estou pregando hoje é o que eu estou vivendo. Aleluia. É o que eu presenciei na minha caminhada. Meu Deus. E Deus falou comigo: está no tempo, sabe do que? De fazer igual a Eliseu. Destruir tudo, matar tudo. Meu Deus. Matar na raiz. Para quê? Para não voltar atrás mais. Aleluia. É dolorido? É. É triste? É. Sabe qual era o espinho na carne de Paulo? A Paulo toda vez olhava para Deus e falava: Deus, tira o espinho da carne. Apóstolo Paulo chorava: Deus, tira o espinho da carne. Sabe por que o apóstolo Paulo chorava? Alguns estudiosos dizem que o espinho na carne de Paulo era simplesmente ele voltar a ser quem ele era. E quem ele era? Um cara apontador, um cara que julgava, um cara que se sentia um santarrão. Meu Deus. E o espinho na carne dele era esse: eu não posso voltar a ser quem eu era de novo. Meu Deus. Então entenda uma coisa nesta noite: todo mundo tem um espinho na carne. Verdade, Jesus. E Jesus nesta noite quer tratar o espinho na carne. Aleluia. Para que você possa viver o propósito intenso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existem bênçãos que estão retidas em nossa vida. Por quê? Porque simplesmente não queremos para viver ao centro da vontade de Deus. Meu Deus. Existem coisas que não realizamos em nossa vida ainda porque não estamos no centro do propósito de Deus. Meu Deus. Aí Deus te orienta e me orienta nesta noite dizendo: ei, até quando vai reter as bênçãos de Deus na tua vida? Jesus. Até quando vai reter as coisas que eu tenho para realizar na tua vida? Deus poderoso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe quem fecha? Eu e você. É verdade, Jesus. A porta está aberta. Só que você muitas vezes tem fechado. Por quê? Porque está vivendo eu e não Cristo. Deus. Aleluia. Aí Jesus nessa noite diz: ei, levanta-se. Existe um propósito de Deus em você. Aleluia. Levante-se. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Você viu Eliseu? Eliseu era um homem poderoso. Pessoas estudiosas falam que ele teve
simplesmente a duplicação da unção de Elias. Algumas pessoas dizem que Elias simplesmente operou seus 7 milagres. Alguns estudiosos falam que Elias simplesmente operou 7 milagres na terra. Só que Eliseu tinha operado 3 até morrer, pastor. Só que quando ele morreu com 13 milagres. Só que o mais interessante é que quando ele estava lá na cova, os seus ossos estavam lá. A Bíblia nos relata que jogaram o defunto dentro da cova. E quando o defunto rela nos ossos de Eliseu, volta de vez. Aleluia! Sabe o que eu acredito em você nessa noite? Deus muito maravilhoso. Deus tem uma coisa tão extraordinária para acontecer na tua vida. É que o propósito que Ele tem para a tua vida não somente vai ressuscitar pessoas aí fora em vida, enquanto você estiver em vida, mas quando você também vier a falecer, simplesmente vai existir pessoas falando de você, falando: olha como aquela mulher era, olha como ela era transformada, olha como ele era usado por Deus, e vai começar a ser transformado. Por quê? Porque o teu testemunho vai transformar muitas pessoas nessa terra. Glória a Deus. Mas o que é necessário acontecer? Meu Deus. Renúncia. Criar maturidade espiritual. Meu Deus. Não digo para você que é fácil. Não é fácil. Jesus. Criar maturidade espiritual não é fácil. Renunciar ao nosso eu não é fácil. Renunciar à nossa vontade não é fácil. Meu Deus. Mas quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a fazer a vontade dele. Aleluia! Começa a fazer a vontade dele. E não a sua. Vai chegar um momento que Deus vai fazer igual fez comigo, vai obrigar. Louvado seja Deus obrigou os discípulos a entrar no barco. Não quer fazer? Mas eu vou te obrigar. Não quer ir? Mas tu vai ir. Não quer fazer? Mas tu vai fazer. Amém. Vai ser desse jeito. Porque se nós não queremos criar uma atividade espiritual, vai chegar um tempo que Deus vai ser obrigado a nos pegar pela orelha e falar: tu vai criar hoje. Em nome de Jesus. Então se levanta. Bendito seja, Porque Senhor. Deus tem um propósito para realizar a tua vida. Aleluia! Amém. Assim eu quero agradecer a oportunidade Meu que Deus. você venha guardar essa palavra na tábua do teu coração. Em nome de Jesus. Não esqueça dessa palavra. Criando maturidade espiritual. Glória a Deus. Amém. Amém. Então,